Abra vossas Bíblias em Mateus 6, amém? Mateus 6. Glória a Deus. Do versículo 25 ao 34, amém? A palavra vai dizer a ânfia e a ansiedade, amém? Quanto de nós já não vivemos ansiosos? Mas a palavra vai nos ensinar a não vivermos em ansiedade, porque a ansiedade, ela não é de Deus. A ansiedade, ela não pertence ao Criador dos céus e da terra. E todos que vivem na ansiedade não vivem do jeito que era para viver diante de Deus. Porque a ansiedade, ela nos tira da presença do Criador dos céus e da terra. A ansiedade, ela nos traz ali problemas à nossa família, ao nosso lar, à nossa carne, amém? Ao nosso corpo físico. A ansiedade, ela pode nos trazer uma doença, a depressão, amém? Então a ansiedade, ela não pertence ao Criador dos céus e da terra. E há mais de 2000 anos, Jesus veio falando da ansiedade. E hoje não é diferente. Quanto andam ansiosos? Ainda mais no tempo que nós vivemos, de desemprego, das coisas que está cada vez mais cara. E devemos pagar aluguel, queremos comprar uma casa ou ter um carro, mas ali vem a ansiedade de obter essas coisas em nossa vida. Então Jesus, já profetizando e sabendo que a ansiedade ela ia tomar conta da humanidade, ele veio dizendo para que nós não viemos ter ansiedade em nossas vidas. Então hoje nós vamos aprender que os cristãos, eles não devem viver ansiosos, porque isso não pode ter no meio dos cristãos, a não ser de povos que não conhecem o Criador dos céus e da terra. O homem que é cristão ou cristã, eles não devem viver ansiosos na presença do Criador dos céus e da terra. Amém? Porque a ansiedade, ela vai trazer problemas à nossa família, problemas à nossa saúde. É por isso que Jesus, ele já veio profetizando e falando que não devemos viver com tal coisas em nossa vida. Amém? O primeiro versículo, o 25, amém? Do capítulo 6, eu quero que a igreja leia comigo. Amém? Portanto, eu vos digo, não vos preocupeis com a vossa vida, pelo que haveis de comer ou de beber, nem com o vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais que a veste. Amém? Nós vemos o que Jesus ele disse. Não o quê? Não vos preocupeis com a vossa vida. A palavra de Jesus, ela diz que aqueles que são cristãos, aqueles que servem a Ele, aqueles que servem ao Criador dos céus e da terra, não deveis andar o quê? Preocupados. E por que andamos preocupados? Se não devemos andar. A palavra de Deus diz que de jeito nenhum nós devemos andar preocupados. Aqueles que é de Cristo Jesus, ele não deve se preocupar com a vida. Amém? Mas aí Jesus, ele leva mais além ainda. Pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem com o vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Você vê que a humanidade, ela se preocupa muito com a vida, muito como permanecer, amém? Saudável, alimentado, vestido. Mas essas coisas,
ela vai nos afastar do Criador dos céus e da terra. Porque se preocupamos com o dia de amanhã, o que eu vou fazer para se alimentar? Como eu vou fazer para comprar, para fazer uma compra, pagar um aluguel? Amém? Ou pagar o funcionário da minha empresa? Como eu vou gerar dinheiro para poder ali pagar os meus funcionários? Mas a palavra de Deus, ela diz que não devemos se preocupar com a vida, pelo que havemos de comer ou de beber. Mas por que Deus ele fala isso? Porque Deus, ele está no comando de tudo. Deus foi o que nos fez. Deus foi o que nos criou. Será que Deus ele seria incapaz de nos manter, de não conseguir manter os seus filhos vivos sobre a face da terra? De não conseguir ali sustentar os seus filhos que creem e confiam no Criador dos céus e da terra? Você vê que a humanidade, o ser humano, ele se preocupa muito com essas coisas. Do que vamos comer ou do que vamos se vestir. Como é que eu vou comprar aquela veste nova que eu tanto gostei? E ali vem a preocupação de obtê-la. E ali vem a preocupação de termos um bom banquete em nossa casa. Mas não se preocupamos com o melhor, que é de servir e adorar o Criador dos céus e da terra. Esquecemos de adorar o Senhor. Esquecemos de orar. Esquecemos de jejuar. Esquecemos ali de ler a palavra do Criador dos céus e da terra, porque estamos preocupados com o que vestir e com o que comer. Mas a palavra de Deus diz que a nossa vida, ela é mais importante do que o alimento e do que a veste. O nosso corpo, ele é mais importante do que a veste que nós vestimos. Sabe por quê? Porque se nós se preocuparmos, se nós ficarmos ansiosos, nós vamos ter problema no nosso corpo. Vai vir a depressão, vai vir o nervoso, ali você pode ter um infarte. Amém? Por quê? Porque está andando preocupado demais, ansioso demais, está esquecendo que tem um Criador, que Ele comanda tudo e todos sobre a face da terra. Se nós orarmos, se nós jejuarmos, se nós pedirmos a Ele, Ele pode vir ao nosso socorro, para nos socorrer e nos proteger. Amém? Então, não se preocupeis com essas coisas. Com o que há vez de comer, ou com o que há vez de vestir, ou com o aluguel que deve pagar, ou com o emprego que você deve conquistar. Porque tudo isso, aqueles que é de Deus, Deus vai prover. Amém? Observai as árvores do céu, que não semeiam, nem colhem, nem juntam em celeiro, e vosso Pai Celestial o alimenta. Não vale vós muito mais do que elas? Agora a palavra de Deus, ela disse: olha, meu servo, preste atenção, meus filhos, as aves dos céus que voam, elas não semeiam, elas não plantam, elas não trabalham, elas não se fadigam para isso. Elas não ficam ansiosas nem preocupadas com o que comer, aonde elas vão ficar. Por quê? Porque o Pai Celestial, o Pai Celestial, o Criador dos céus e da terra, o Senhor do universo, Ele olha pelas aves do céu, Ele zela por ela, Ele ama a sua criação. Ele não deixa ela padecer de fome, Ele não deixa ela morrer de sede, porque Ele não é um Deus injusto. Ele é um Deus que zela pelaquilo que Ele fez. Se Ele olha pelas aves do céu, se Ele zela por elas, olha como nosso Pai, Ele é lindo e maravilhoso. Amém? Não vales vós muito mais do que elas? Será que nós não vale? Será que nós não é mais valoroso do que as aves que estão no céu? Hã? A palavra do Criador dos céus e da terra, ela diz que nós somos mais valiosos do que as aves que voam nos céus. Se nós somos mais valiosos que as aves que voam no céu, que o Senhor dá de comer, de se alimentar, e aonde elas morarem, e o Criador o protege,
o que será que Ele fazerá por nós? Amém? O que será? A palavra de Deus diz, no versículo 27, e qual de vós poderá a força de se preocupar e acrescentar a sua estatura 1 só centímetro? Amém? Será que nós somos capazes de acrescentar 1 só centímetro da nossa vida? Eu creio que não. É isso que Deus está falando. Por que vocês se preocupam? Porque vocês andam ansiosos demais, se vocês não poderão fazer nada. Vocês não podem acrescentar 1 centímetro da vossa vida, mas o Criador dos céus e da terra, Ele pode tudo e todas as coisas. Se nós não podemos acrescentar 1 centímetro da nossa vida, por que vamos se preocupar com o que comer, ou com o que beber, ou o que obter no dia de amanhã? Se o dia de amanhã, ela só pertence ao Criador dos céus e da terra. Amém? E por que vos inquieteis pelas vestes? Considerai os lírios do campo, como crescem. Não se fatigam, nem tecem. Amém? Por que se inquietais? Por que se preocupais? Não só com o que comer, com as vossas vestes. Não só com a vossa veste, mas com a compra que você tem que fazer amanhã. Ou com o aluguel que você tem que pagar. Ou com a água. Ou com o dinheiro que você tem que gerar na empresa para pagar o seu funcionário. Eu estou vos mostrando que eu cuido de cada um de vós sobre a face da terra. Amém? E ele diz assim: e por que vos inquietais pela veste? Considerai o lírio do campo como crescem, não se fatigam e nem tecem. Eu, porém, vos digo que nem Salomão, em meio todo o seu resplendor, vestiu-se como ela. Amém? Você vê que o lírio do campo, belo e bonito, o homem mais rico da face da terra, ele não se vestiu como ela. Com o dinheiro que ele tinha, com o reinado que ele tinha, ele não conseguiu ser tão belo como o lírio do campo. Amém? E ele diz: pois se a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, Deus a veste, assim não o fará muito mais a vós, ó homens de pequena fé. Se o lírio do campo, que é tão belo, tão maravilhoso, que foi Deus que o criou, mas o que o homem faz? Ele retira e joga o fogo, e para nada presta. E Salomão, com toda a sua glória, com todo o seu resplendor, ele não conseguiu se vestir semelhante a ela. Não fazerá a nós, ele diz. Amém? Que lança no fogo e Deus a veste. Assim não fará muito mais a vós, ó homens de pequena fé. Quem Deus veste? Aquelas flores. Não é Deus que veste? Não é Deus que cuida dela? E não fará muito mais a nós, que somos criatura, que somos amados por Deus, porque Ele deu o seu Filho unigênito a todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna? A quem Deus amou o mundo de tal maneira? Se Deus nos amou, será que Deus seria tão injusto de nos deixar padecer, sofrer, ser humilhado, ser maltratado? Se Ele olha pelos pássaros que estão no céu, se Ele faz que as vestes, que as flores são belas, que se veste de beleza pelo seu poder e o seu resplendor, Ele não vestirá a nós? Ele não nos dará de comer? Ele não nos fará aquilo que nós merecemos diante dele? É isso que ele está dizendo. Ó homens de pequena fé. Ele está falando que nós não temos fé? Ele está dizendo que nós não somos capazes de adorá-lo, ele, pela fé? Ele diz: vocês têm fé, mas a fé é pouca. A fé, ela está anelando. A fé, ela está vos turbando. Por quê? Porque são pouco a fé de vocês. Vocês olham para mim como Deus,
mas não tem a certeza, não tem a convicção que eu posso agir em vossa vida. Ele não está dizendo que nós não temos fé, mas ele está dizendo que nós temos que conquistar uma fé de grande tamanho na presença dele. Fé grande, fé determinada, fé de crença e confiança no Senhor. Eu posso ter uma fé pequena? Eu posso. Se a minha fé, ela for determinada no meu Senhor. Se eu tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, mas é uma fé que determina que o Senhor, Ele está agindo em minha vida, eu fazerei do monte, amém? Precipitar sobre as águas. Por quê? Porque eu tenho fé. Quando nós temos pouca fé, é quando nós anelamos naquilo que Deus é em nossa vida. Se Ele cuida das aves, Ele pode cuidar de nós. Se Ele cuida dos lírios, que é tão bonito, tão formoso, e amanhã é lançado ao fogo, Ele também cuidará de nós. Se Ele veste o lírio, Ele vestirá a nós. Se Ele dá de comer ao pássaro e de beber ao pássaro e fazer aonde Ele tenha morada, Ele também vai dar de comer a nós, de beber a nós e aonde colocar nós para morarmos. Mas não devemos ter pouca fé diante do Criador dos céus e da terra. Tenham fé, confiança, crença, determinação, que o Senhor, Ele vai agir em meio à nossa ansiedade. Não sejam ansiosos pelo que vocês têm que conquistar ou ter em vossas vidas, porque tudo isso o vosso Pai Celestial vos dará. Amém? Olha o que Ele diz no versículo 31. Não vos inquieteis, pois dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Não se inquietam, igreja. Não se inquietam por nada neste mundo. Eu vos levarei mais além. Como eu vou arrumar um trabalho? Como eu vou pagar o meu aluguel? Como eu vou fazer uma compra no final do mês, se eu não estou trabalhando? Mas a palavra de Deus diz, não se inquieteis. Não andeis ansiosos por isso. Creiam, confiam, determinam as vossas vidas diante de mim. Orem, jejuem, clame, que eu vou dar a resposta. Ele está falando, não vivem ansiosos. Não se inquieteis, não se perturbeis. Não declinem a destruição deste mundo. Porque quando nós andamos inquietos, quando nós andamos ansiosos, nós só vamos à deriva. Nós só vamos naufragando diante do Criador dos céus e da terra. Porque isso vai nos tirando a fé, vai nos tirando a crença, vai nos tirando a confiança, vai nos tirando a nossa ação diante do Criador dos céus e da terra. Ação de orarmos, ação de jejuarmos, ação de entregarmos a nossa vida ao Criador dos céus e da terra. Quando andamos inquietos, andamos sem a presença de Deus. Quando andamos ansiosos, andamos sem o Criador dos céus e da terra em nossa vida. Porque andamos com pouca fé, andamos sem confiança, andamos sem crença no Criador. Porque um homem que confia, um homem que determina a vida diante do Senhor, ele crê que em meio à luta, que em meio à prova, que em meio à dificuldade, Deus vai agir. Eu não vou andar ansioso, Senhor. Eu não vou andar inquieto pelo que eu havei de comer, ou pelo aluguel que eu havei de pagar, ou pelo o dinheiro que eu havei de gerar na empresa para pagar o funcionário, ou pela casa que eu devo comprar. Porque eu sei que o Senhor agirá na minha vida. Que o Senhor vai entrar com providência. Que o Senhor vai estar sobre a minha vida. A tua palavra diz isso. A tua palavra diz que eu não devo se preocupar com nada neste mundo. Não olhar nem para a direita, nem para a esquerda, mas olhar somente para a cruz de Cristo Jesus. Porque eu sei que a providência vai vir na hora e no momento certo. E Jesus diz assim,
Mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Olha o que Jesus ele nos alerta. Não ande ansiosos, não ande inquietos, não ande preocupados, mas buscai primeiro o reino de Deus, o reino de meu Pai. Buscai o céu celestial, buscai a vida eterna, buscai o Pai em vossas vidas. E sabe de uma coisa? Eu revelarei um segredo a vós. E o segredo que eu revelo a cada um de vós que são adoradores do Criador dos céus e da terra, o que determinaram a vida diante de mim é: aqueles que buscaram primeiramente o reino de Deus, todas essas coisas vos serão acrescentadas, porque o meu Pai Celestial, Ele vos dará a cada um de vós. A palavra de Deus diz que com aquilo que nós andamos ansiosos e preocupados, e perdemos a presença deles, e ficamos com pouca fé, e não determinamos a vida diante dele, é coisas imperecíveis, é coisas perecíveis, amém? Que acabarão, que findará. Essas coisas que vós se preocupam, que vós andam ansiosos, se vós estiverem ligados no reino de meu Pai, o meu Pai vos acrescentará. O meu Pai vos dará tudo. Vos dará o aluguel que você tem que pagar, a ceia que você tem que comer, a veste que você tem que vestir, o carro que você quer comprar, o dinheiro que você quer gerar na empresa para pagar o seu funcionário. Sabe por quê? Porque quando você viu que você necessitava de um aluguel, que você necessitava de uma veste, que você necessitava de comer, que você necessitava de pagar um aluguel, você não se preocupou e não andou ansioso. Você buscou primeiramente o reino de meu Pai. E o meu Pai que olha por vós, Ele vos dará todas essas coisas. E para finalizarmos, assim não vos inquieteis com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará a própria inquietude. Basta cada dia o seu próprio mal. Amém? Não inquieteis, igreja, com o dia de amanhã. Sabe por quê? Porque o dia de amanhã, só quem se preocupa, amém? É aqueles que não estão na presença de Deus. É aqueles que não servem ao Criador dos céus e da terra. O dia de amanhã só pertence aos gentios, homens que não conhecem ao Criador dos céus e da terra, que não sabem a capacidade do que Deus pode fazer. Deus pode fazer o impossível na vida de todos nós. Só quem se preocupa com o dia de amanhã é aqueles que não conhecem a palavra de Deus. Não inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará a sua própria inquietude. Basta cada dia o seu próprio mal, cada dia a sua própria carga. O dia de amanhã, ela só vai nos trazer carga, só vai nos trazer mal, só vai nos trazer peso, porque o dia de amanhã é o dia que se preocuparemos como entraremos no nosso emprego, se nós continuaremos no emprego ou não, se fadigaremos. O dia de amanhã, ele só traz o nosso próprio mal. Então não se preocupem, não se quietem com isso, porque Deus, Ele está no comando de tudo, e Ele zela pelos que Ele ama, e Ele zela pelos que olham primeiramente para o reino de Deus, porque o dia de amanhã não pertence aos cristãos, pertence somente ao Criador dos céus e da terra, a controlar sobre as nossas vidas. O dia de amanhã não pertence aos cristãos, pertence àqueles que não são de Deus, que se preocupam pelo que vestir, se preocupam pelo que comer, se preocupam pelo aluguel que devem pagar. Mas aqueles que é de Deus, confia que adorando ao Criador dos céus e da terra, Ele agirá em toda circunstância. Amém? E as palmas louvam ao Senhor. E as palmas louvam ao Senhor.